Amigos queridos, que a paz esteja sempre reinando no coração de cada um de nós. Nesse momento em que iremos fazer a nossa reflexão, vamos entrar em sintonia com o mais alto, pedindo sempre a proteção do Pai para todos nós, agradecendo e desejando que as bênçãos do alto envolvam toda essa humanidade terrena, que o amor do Pai esteja sempre em nosso coração, que assim seja. Um jovem se aproxima de Jesus e pergunta o que é preciso para adquirir a vida eterna. Ele responde para guardar os mandamentos: não matar, não furtar, não cometer adultério, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo. O jovem respondeu que vinha guardando todos esses mandamentos desde a sua juventude, bem cedo. E o que faltava ainda? E Jesus lhe disse: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi embora muito triste porque tinha grandes bens. Amigos, como é difícil ainda hoje trabalhar o desapego. Em todos os grupos sociais existe a preocupação em ganhar. E isso é importante, é normal, natural mesmo, pois estamos num mundo que precisamos das coisas materiais. O problema é quando nos apegamos a tudo isto e esquecemos da verdadeira conquista, que é a nossa conquista interior, e nos deixamos possuir por essas coisas. E quando deixamos a vida física e chegamos ao mundo espiritual, como será? Vem a pergunta: que trouxemos? Como está a nossa bagagem? Será que a bagagem está pesada ou a bagagem está leve? Pesada de quê? De virtudes, de bons sentimentos, de boas atitudes. E às vezes ela está bem leve porque nos preocupamos tanto com as coisas daqui da terra e esquecemos do principal. Mas em Lucas, ele vem dizendo no capítulo 12, no versículo 20, e o que tens ajuntado, para quem será? Porque nós nos preocupamos tanto em juntar coisas aqui na terra, mas tudo isso nós vamos deixar aqui. É imprescindível reconhecer a transitoriedade de todos os bens transferíveis e a necessidade de ensinar, de seguir os ensinamentos de Jesus, que é amai-vos uns aos outros. Jesus veio aqui só nos ensinar a amar. Todo o seu evangelho está voltado para isto. E aí, o apego, nós vamos ver no evangelho, quando no capítulo das aflições, que nós temos muitas aflições, adquirimos muitas coisas aqui ainda nessa própria reencarnação. Então são aflições atuais e o apego é uma causa dessas aflições. Porque quando nós nos apegamos, nós sofremos muito quando apegamos a qualquer coisa. E Joana diz que praticar o desapego é um ato de libertação. Isso vai nos proporcionar uma vida mais tranquila. Desapegar para não sofrer. Quando apegamos, sofremos. Quando desapegamos, deixamos de sofrer por tudo aquilo. Não é porque vamos esquecer, porque o desapego não é a gente simplesmente deixar as coisas para lá. Não. O desapego é a gente usar daquilo, mas não deixar se envolver por aquilo ali. Então, mas nós aqui estamos falando agora de bens materiais,
mas estes são até mais fáceis da gente desapegar, né? Mas existem muitas outras coisas que nós somos apegadas. Sentimentos, pessoas. Quantos sentimentos como mágoa, rancor, vingança, fazem com que aquele que alimenta esse sentimento sofra tanto aqui na Terra. E o pior é que não vai sofrer na Terra só. Vai levar também esse sentimento quando desencarna. Porque o sofrimento continua lá. E aí, o que que acontece? Nós temos muitas histórias trazidas pelos espíritos, falando da situação de muitos que desencarnam apegados às coisas, pessoas ou qualquer sentimentos, pensamentos e que sofrem tanto porque não conseguem no mundo espiritual se desligar daquilo e fica preso àquele momento, o momento onde teve que deixar e quanto sofrimento gera para aquele ser. Então é uma necessidade que nós temos de trabalhar aqui e agora. Nós estamos no presente preparando o nosso futuro de acordo com o que estamos fazendo aqui. Outras coisas, ideias que nos apegamos e que não nos fazem bem. Quantas vezes o orgulho, o egoísmo não nos deixam mudar aquelas ideias, aqueles pensamentos. E aí nós às vezes até achamos que aquilo não está nos fazendo bem, mas não queremos abrir mão e voltar atrás, porque trazemos ainda muito orgulho dentro de nós. E aí continuamos apegados àquela situação que nos faz sofrer. E as pessoas? As pessoas estão conosco na caminhada, mas elas não nos pertencem. Nós estamos aqui para aprendermos a amar todos. E nós ainda, pelo egoísmo, nós achamos que somos donos daqueles que estão em volta de nós. E aí queremos fazer com que cada um siga a nossa vontade. E aí, como é difícil se desligar dessas pessoas. E nós falamos que é amor, não é amor. Porque o amor liberta. E nem sempre a gente quer libertar o outro. A gente quer que o outro fique sempre dependente da gente. E aí a gente sofre quando acontece uma separação, né? Um filho que precisa ir para longe, um ente querido que desencarna e como esse sofrimento é grande. E quando nós desencarnamos também, que deixamos aqui os nossos entes queridos e quando chegamos lá ainda continuamos nesse sentimento de apego. Quantos hábitos que estão presentes em nós, já de diversas reencarnações, que precisam ser desprendidos para a nossa felicidade. E nós continuamos, estamos tendo a oportunidade agora, porque Deus nos deu a oportunidade através da reencarnação para trabalharmos tudo isso. E nós diversas reencarnações que estamos vindo, trazendo aqueles mesmos pensamentos, as ideias, já de quantos milênios, e nós não conseguimos nos desligar. Quantas vezes estamos presos a preconceitos, a ideias fortes, ideias que não são boas, e tudo isso traz pra gente um sofrimento tão grande. E outra coisa é o nosso corpo. Quantos que se apegam tanto ao corpo físico e que acham que o corpo é tão importante? É importante sim, porque o nosso corpo é uma máquina emprestada por Deus para o nosso desenvolvimento aqui na Terra, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual e espiritual. E nós precisamos aproveitar a oportunidade da reencarnação, mas nós cuidando dele mesmo como um vaso sagrado, mas lembrando que ele não nos pertence, que é transitório. Ele é doação divina
para nós. E precisamos cuidar, porque iremos sim prestar conta do que fizemos, como cuidamos dele. Mas não vamos pensar que esse corpo, nós temos que ficar tão apegados a ele, preocupados tanto com ele, porque ele também é passageiro aqui na Terra. E nós que somos espíritos imortais, precisamos estar cuidando de nós mesmos como seres em evolução. Então, é muito importante nos despojarmos de ilusões e crenças falsas que dificultam tanto a gente enxergar a realidade da vida. A gente está preso, o Espiritismo vem nos falar da gente ter uma fé raciocinada, para a gente não ficar colocando tudo aquilo que vem como certo sem a gente saber realmente. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa buscar o conhecimento, procurar a verdade e não aceitar e acumular tudo aquilo que só vai nos prejudicar. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar-se? É desapegar-se verdadeiramente de tudo que não faz pra gente o bem, que não nos deixa livre para seguirmos em frente. E tomar a cruz, e a gente enfrentar as dificuldades que surgem na vida, procurando sempre vencê-las. Não é a gente aceitar, a gente ficar, eu tenho que passar por isso, porque eu estou aqui no mundo de provas e expiações, eu fiz isso e agora... Não. Enfrentar as nossas dificuldades, sim, sempre procurando vencê-las. Agora, enxergando que aquilo que nós estamos passando, a cruz que Jesus disse que nós não recebemos mais pesada do que podemos carregar, aquela cruz são os nossos atos que agora precisamos reparar e estamos tendo a bendita oportunidade através da reencarnação. Então vamos aproveitar essa reencarnação. Aquele que se desapega, participa com a família e a comunidade de um relacionamento saudável, desenvolvendo um senso de liberdade e confiança em si mesmo. Então você vai se desligar de tudo, vai participar de uma forma tranquila, de uma forma mais serena, vai se relacionar bem com todas as pessoas, vai procurar vivenciar o que Jesus veio ensinar, porque nós precisamos trabalhar o verdadeiro desapego. E é assim que vamos evitar tanto sofrimento. E como nós vamos trabalhar? O Evangelho nos mostra, nos ensina. Jesus é o caminho. Ele trouxe para a gente todo esse ensinamento para, seguindo, nos desligarmos mais de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto peso em nossa vida, simplesmente porque não queremos abrir mão de coisas. Quantas vezes nos apegamos a coisas assim tão passageiras? Quantas vezes alguém faz algo pra gente, a gente não gosta e cria uma mágoa. Gente, se alguém fez o mal, o problema é de quem fez o mal. Mas nós ainda não conseguimos nos desligar disso. Vivemos naquele pensamento a vida inteira. Quantas pessoas levam uma vida inteira procurando vingar de algo que alguém fez? Às vezes a pessoa nem está pensando nisso, não fez nem por intenção de praticar o mal. Então procuremos a cada dia vivenciar o bem, os ensinamentos de Jesus, nos desligando de tudo que não serve em nossa vida. Nesse momento vamos agradecer ao Pai, vamos pedir a Ele a força necessária para que nós possamos viver o bem, viver o amor ensinado por Jesus. E que toda essa humanidade seja assim, envolvida pela paz, pela harmonia, pelo amor, pelo equilíbrio, e que as bênçãos do alto
recaiam sobre todos nós. Que assim seja.